Mais alguém para louvar? Mais uma oportunidade, amém? Nossa irmã Thaís quer louvar, é isso? Vamos receber assim a serva do Senhor com as palmas bem alegres para Jesus, amém, igreja? Louvar o Senhor. Disconnected. Assim que Deus me batizou, a minha alma viu mais luz, pois dom celeste o Pai mandou pra dar louvores ao Rei Jesus, amém. Glória a Deus, aleluia. Glória, aleluia. Glória a Deus. Salve a igreja com a parceria. Amém. Aleluia. Glória a Deus, igreja. Aleluia, Deus. Vai dando glória.
agradecida. Deus já está com a oportunidade para louvarmos ao Senhor, amém? O grupo de louvor já está com a oportunidade para louvarmos, amém? Desconectado, glória. Mas continua ligado, amém, querida? Louvado seja. Enquanto o grupo se prepara, vamos louvar ao Senhor. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Tem dias que a angústia bate forte aí dentro do seu peito. Você tenta enxergar a solução e não vê jeito. Agora senta pra me ouvir. Batalhas e dificuldades bem maiores você já venceu. Foram provas tão difíceis que hoje chego até dizer. Não entendo como foi que eu venci. Amém? Receba o grupo com palmas bem alegre para Jesus. Amém? E o grupo Estrela da Manhã? Foi ele que criou os mares, fundou os rios e suas margens, sim, o rei. Quem terá a honra de subir a ele? E quem conhecerá a sua morada? Aquele que renuncia, as mãos e o coração guarda, será parte da geração que face a face o verá.
igreja, bem, levanta as suas mãos. Louvado seja Deus, tem um casal ali, né? O casal, né? Amém? Tem um casal aí. Mais alguém? Louvado seja Deus que está nos visitando nessa noite. Amém? Como que a igreja vai receber? Louvado seja Deus, os nossos irmãos dessa noite. Sejam bem-vindos, irmãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Visitantes, sejam bem-vindos. Sua presença é um prazer. Com Jesus estamos dizendo, essa igreja ama você. Mais uma vez. Visitantes, sejam bem-vindos. Sua presença é um prazer. Com Jesus estamos dizendo, essa igreja ama você. Amém, igreja? As palmas bem alegres para Jesus, amém? Louvado seja Deus. Deus abençoe, louvado seja Deus, o casal que está nos visitando, amém? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Sintam-se à vontade para adorar a Deus juntamente conosco, amém? A igreja se coloque de pé, louvado seja Deus, para recebermos o servo do Senhor que estará dando continuidade na obra, amém? Com tristeza ou com alegria, igreja? Amém. Louvado seja Deus, oremos ao Senhor. Santíssimo Deus, maravilhoso e eterno Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, é tarde, meu Pai da glória, o teu servo, Pai, a qual irá, Senhor da glória, está trazendo, meu Deus, sempre a tua palavra, meu Pai, para a tua igreja. Meu Deus, continua falando, meu Pai da glória, com a tua igreja, meu Pai. Não aquilo que queremos ouvir, Senhor, mas segundo aquilo que o Senhor tem a falar conosco. Fala, porque a tua igreja te ouve, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E a igreja aplauda ao Senhor Jesus. Amém? Sempre nos amado o irmão Thaís de Japão. Sempre nós temos comentado e temos esse ministério de promover de melhor para melhor edificação. Um irmão edificando a outro, uma pessoa edificando a outra pessoa, e assim sabemos que estamos cada momento a mais crescendo em Cristo, crescendo na graça também no conhecimento e também na união e por fim também na honra e na edificação. O campo de crescimento é muito vasto e demos graças a Ele que nos deu com abundância o Espírito Santo com abundância. E isso é importante, aproveitar o tempo, que é muito oportuno. Sempre nós estamos comentando que a época de servir a Cristo é muito rica. Apesar das agitações, cada momento aumentando, mas o potencial que o Senhor nos deu é suficiente para já contarmos com a vitória antes da luta. Glória a Deus. Amém. Antes da luta, não vou responder forte, porque a vitória é coisa 100% boa, edificante, vigorosa, triunfante. Antes da luta, não sabia que era assim? A Bíblia diz isso. Paulo, exortando a igreja, ele disse, né? Em Cristo somos mais. Foi lá na sequência ele diz, mas graças a Deus que nos dá. Então está no presente. Antes da luta vem. Você não sabia, não? Ninguém chega a Deus por esforços próprios. Só chegaremos a Deus pelo esforço dele mesmo. E ele não luta para perder, só luta para mostrar que ele é especializado em derrubar gigantes. Então podemos usar esse verbo constante, né? Antes da luta, Power on. Antes da luta, sim, é bíblico e é prático.
Por quê? Porque antes da luta vem a vitória. Porque Cristo não vai vencer. Ele vai vencer? Por que ele não vai vencer? Estão compreendendo? Então é a arte da fé cristã de ser promovido cada momento a mais nesta graça, nesse poder que nos esclarece o suficiente aquilo que precisamos ser esclarecido nesta palavra. É uma realidade nisto. Nesse momento, já adiantando os irmãos que trouxeram as nossas ofertas, apresente a Deus aí em ação de graças. Apresente com amor, com alegria, com graça. O momento de ofertar é um momento muito alegre, sim ou não? Por quê? Porque Deus, ele nos honrou para ser administradores da sua obra. Isso não é maravilhoso? Vale a pena meditar, vale a pena estar participando. Até quando a pessoa não trouxe oferta, a Bíblia fala da maior oferta, não fala? Qual? A nossa presença no ajuntamento fraternal. Por isso que é bom estar sempre congregando. É um culto de qualquer culto em Cristo, ele é um culto de consagração. Todos, no sentido geral. Todo culto é culto de... Por quê? Porque deixamos nossos lares e estamos aqui, apóstolos, apresentando a nossa presença, demonstrando a nossa presença de corpo presente. E consagrar significa separar. Então, quando você separa da casa, da sua casa, nossas casas, que viremos até o ajuntamento, estamos já considerando uma vida ou um culto de consagração a Deus. Está compreendendo? Quando você diz eu não me consagrei, está cometendo um grande erro, e é grave. Não entender expressar errado. Então você que trouxe a sua oferta, apresente a Deus em ação de graças. Se tiver alguma coisa contra o seu irmão, alguém, perdoa. Se tiver algo contra si mesmo, peça perdão. Estão compreendendo? Por que temos que pedir perdão e liberar perdão? Para não sermos vencidos por Satanás. Assim diz a Bíblia, a palavra de Deus. Porque nos deu entendimento, nos deu raciocínio como ser humano e além disso nos deu com abundância o Espírito Santo. É uma realidade nos está preparando nessa caminhada para a glória. Então analise bem, Jesus ele ordena, quando levar a sua oferta à igreja, ao altar, lembre-se se tiver alguma coisa contra. Quem já leu isso, essa palavra? Está lá em Mateus capítulo 5, versículo 23 e 24. Lembra-se, tem alguma coisa contra o seu irmão. E se tiveres, deixa a oferta em determinado local consigo mesmo e vá e reconcilia com o teu, para que a coisa não agrava, chega a ter o B.O., até processo e até prisão. E aí Deus endurece o coração de alguém para que reaja. Quando não perdoe, a coisa complica tudo. Por isso que a disciplina, ela nos, em cada momento a mais, ela vai nos preparando. Para no momento que a sétima trombeta tocar, a pessoa dirá, de que maneira a pessoa deverá dizer.
Quando a sétima trombeta tocar, convidando os salvos para a glória. O que devemos dizermos? Lá respondemos, ainda é couro, irmão, a salvação ela desperta. A salvação ela inspira mesmo. A salvação ela nos traz uma diligência suficiente, vinda de lá do alto dos céus, do Deus vivo. Então apresenta a sua oferta aí. Se for peça perdão, se for necessário, antes de ofertar. Se não for só oferta também, é necessário, se houver algo, peça perdão. Para que quando a trombeta tocar, o que diremos? Ou mesmo tivesse passado já para o Senhor, nós estivermos vivos, diremos o quê? Eu já estava esperando. Glória a Deus, o coral está cantando na glória. O arcanjo está tocando a sétima trombeta. E a igreja louvando aqui na terra e dizendo, já estava esperando. Coisa linda é a palavra. Apresente a sua bênção, apresente, por favor. Apresente com alegria, com graça. Coração. Sabe o que significa confraternização? É um grupo de pessoas alegres, demonstrando uma alegria de entranha, de dentro do coração, do centro do coração. Deus de glória, Pai Celestial, no nome do teu amado Filho Jesus Cristo, Senhor da glória, meu Deus, estamos apresentando as ofertas e o Senhor tem preparado, Senhor da glória, para nós, Senhor, para o teu servo de um modo geral, que ele, Senhor Deus de glória, possa, meu Deus, cada um sentir, meu Deus, o efeito de ofertar, Senhor da glória. Mesmo que não trouxe oferta, mas a presença, Senhor da glória, é o sacrifício de bom presente, assim que é recebido também e aceito por Deus como as ofertas. Meu Deus, na tua graça, nós te pedimos e te agradecemos e que assim seja. E graças a Deus. Coloque as ofertas nas salas, pode passar o envelope, irmãos, que possa cooperar. Coopere aí com amor, coopere com alegria, pega o seu envelope. Deus trabalha no momento certo. Às vezes ele é meu comentado, às vezes você pergunta, quem pode ajudar com 30 ou com 50? Mas Deus, ele já providencia no coração, às vezes ele desperta para 500 reais, 1000, o necessário que por Deus opera desta maneira. É uma realidade nessa palavra. Glorificado é o nome do Senhor da glória. Aleluia. Cante. Que alegria. A minha vida não tem mais fim. Eu não podia vencer a tempestade. A Jesus Cristo venceu por mim. Quando você tirou o povo do Egito, no mar vermelho se deu atrapalhado. Ele preparando na cidade e atravessaram para o outro mar. Que alegria, a minha vida não tem mais fim. Eu não podia vencer a tempestade, mas Jesus Cristo venceu por mim. Aleluia! Venceu! Venceu! Antes da luta vem a vitória. Irmãos, como sempre, ele orar em favor da igreja, ungindo com azeite, com a cooperação aqui do nosso irmão Ailson. Ele vai tomar a posse do microfone. E já vamos já bem à frente, para fazer fila, primeiras irmãs e irmãos, para um trabalho mais prudente, mais rápido, mais prático e mais aceito também por Deus, e graças a Ele.
com o Pai, amém? Minha vida seja assim, consagrada a ti, Senhor, possas sempre tu por mim operar o teu amor. A minha alma lava Salvador no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. E meus pés somente vão onde os santos possam ir, numa eterna canção. Minha voz se faz ouvir, a minha alma lava Salvador no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Seja o meu tempo já consagrado em teu labor, que meus lábios, Jeová, falem só do teu amor. A minha alma lava Salvador no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Amém? Graças a Deus, Senhor. Desculpe, é verdade. Oh, recebe-me, Senhor, quando venho me prostrar a teus pés, ó Salvador. Hoje vim me consagrar, a minha alma lava Salvador. Louva, igreja. Então, e aí, que maravilha. Tua para sempre. Vamos orar em nome do Pai. Senhor Deus, Pai poderoso, a tua palavra, Deus, Pai, a leitura do Evangelho Santo e poderoso, iluminando cada mente, Senhor glória, iluminando a mente dos teus servos, das tuas servas, no poder da tua infinita misericórdia, e permanece o grande Deus para sempre, em Cristo Jesus, teu amado Filho. Amém. Abra as nossas Bíblias no capítulo 26 do Evangelho de Mateus, versículos 40 e 57.
que é a casa de Deus. 47 ao 53, melhor dizer. Capítulo 26 do Evangelho de Mateus. Como escreveu Mateus? A traição e a prisão de Jesus. Glória a Deus. Encontraram o Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículos 47 ao 53. Glorificado é o nome do Senhor da glória. Aleluia. Aleluia. Todos encontraram? Glória a Deus, aleluia. Nós já vamos fazer essa leitura, né? Isso aqui é a palavra de Deus. E estando ele ainda a falar, eis que veio Judas, um dos 12. E ele, com uma grande multidão, com ele uma grande multidão, com espadas e varapaus, vindo da parte dos principais sacerdotes e dos anciãos do templo, ou do povo. Ora, o que traía, lhes havia dado sinal, dizendo: aquele que eu beijar, esse o prenderá. Esse é, prendei-o. E logo aproximando-se de Jesus, disse: salve, Rabi. E o beijou. Jesus, porém, lhe disse: amigo, você vê o amor tratando alguém mais do que ele merece? Está observando ou não? Jesus tratando alguém mais do que ele merece. Amigo, que viesse nisto? Amigo, que viesse? Interrogou. Nisto aproximou-se eles, lançaram mão de Jesus e o prenderam. Versículo 51. Eis que um dos que estavam com Jesus estendeu a mão, puxando a espada, e, ferindo o servo de sumo sacerdote, cortou-lhe uma orelha. Versículo 52. Então Jesus lhe disse: mete a tua espada no seu lugar, porque todos que lançarem mão da espada, a espada morrerá. Ou morrerão, diz a palavra de Deus. Versículo 53. Ou pensas tu que eu não poderia rogar ao Pai e que ele não me mandaria agora mesmo mais de 12 legiões de anjos? Legião de anjos ou legiões? Pode sentar, irmãos, já oramos. Reflexão na palavra de Deus. Nesta época tão importante. Nem dá para bater palmas, porque ele está falando da prisão de Jesus, tá? Pela ética de sentimento humano, só se bate palmas quando está relacionado em triunfo. Mas aqui está olhando para o Jesus, ou o traje de Jesus, a prisão de Jesus. Aleluia! Que veio testemunhada pelo Espírito Santo dentro de nós. Se nós estivéssemos lá, nós não bateríamos as palmas. Nesse momento, vocês estão compreendendo? A Escritura diz que os nossos cultos são cultos racionais. Então, a Jesus, no momento da sua prisão, e ele recebeu a corte. Sabe o que é uma corte? Capítulo 18 do Evangelho de João fala isso. Que Judas aproximou de Cristo e com ele uma corte. Sabe quanto é uma corte? 600 soldados, ou 600 homens, incluindo as autoridades. Agora imagina bem, 600, nem nessa época de tanta agitação, prisões, detenções,
não se junta 600 homens para prender uma pessoa. Veja bem, mas na prisão de Cristo, entre os principais sacerdotes, soldados, acompanhantes, assim por diante, era uma corte. 600 soldados, ou 600 homens, para prender um homem manso, simples, humilde, desarmado e sem culpa. Hoje nós podemos expressar a palavra afirmativamente. Isso nos alegra muito, amada igreja. Podemos expressar a palavra afirmativamente na unção do Espírito Santo que Ele nos deu. E isso nós sentimos felizes por ser testemunhas dele, ou não é? É até interessante, foi quarta-feira mesmo, nós estávamos comentando sobre a doutrina mais fácil de se compreender e viver. Não sei se não se lembra. Aí quando o irmão Carlos estava lendo a passagem sobre o endemoniado, que estava agora evangelizando nas vilas, assim por diante, aí eu pensando assim, não é? Se o irmão Carlos estivesse lá, ele dizia, que maravilha! Eu pensei isso comigo, não é? Porque é assim que as testemunhas de Cristo Jesus funcionam. Mas aqui onde nós lemos a palavra de Deus, que após Judas dar um sinal, então eles pegaram e prenderam Jesus. Mas um homem, como já a Bíblia mostra, simples, humilde, isento de culpa, só que a culpa nossa caiu sobre ele. Ele estava pensando em mim, pensando também em você, Senhor da glória. Por isso que nós temos motivos de prosseguir caminhando cada momento a mais seguros. Não somente porque está escrito no papel, mas o testemunho que está escrito aonde? Dentro dos nossos corações. Oh, aleluia! É uma realidade nisso, nessa palavra. E ele continuou naquela firmeza. Para quem não sabe, irmãos, aquela noite foi a noite mais escura de todas as épocas. A noite escura é igual àquela somente aos 3 dias de escuridão que surgiu lá no Egito. Quem lê o capítulo 8 do livro de Êxodo, começa as pragas e encontra uma escuridão de quando a noite está bem escura e o céu está forrado por nuvens, ainda se vê vulto, mas aquela escuridão que houve lá no Egito e também a mesma escuridão, ela surgiu na época de Cristo, o modelo do inferno. Terrivelmente, por isso no capítulo 18 de Lucas ele diz, agora é chegada a vossa hora e o poder das trevas. Terrivelmente. Aí lançaram mão de Jesus e prenderam. Analisam bem a participação dos irmãos. Entregaram Jesus por inveja. Eles apoderaram de Jesus forçadamente, ou Jesus entregou a si mesmo? Por quê? Porque a doutrina, ela tem que estar em nossos corações. Você nunca viu aquela história, a pessoa dizendo assim, a doutrina acabou, a doutrina está acabando, saudade daquele tempo, nada disso, a doutrina está dentro de nós. Para ela não acaba a doutrina, porque o ministério pessoal, ele está dentro de nós. E temos o Espírito de Deus como dentro de Deus que aponta Cristo dentro da realidade. Ele foi entregue por inveja. O povo apoderou dele a força e o prenderam. Ou ele entregou a vida porque ele quis entregar? Nunca leram isso na Bíblia? Né? Que Deus prova o seu amor para conosco, que Jesus Cristo morreu ao seu tempo. O justo pelos injustos, tem Romanos capítulo 5, versículos 6, 4, 5 e 6 em sequência. Então, ele não deixou que, não permitiu que ele
que a corte prendesse porque ele quis te salvar. Ele quis me salvar. Ele quis oficializar a salvação para a igreja. Ele precisaria derramar o seu sangue. Sem remissão de sangue, ou seja, sem derramamento de sangue, não há remissão. Por isso que é importante nós receber a palavra, crer na palavra e permanecer na palavra. Temos toda a estrutura suficiente que o Senhor nos deu, porque aquela morte de Cristo marcou a história entre todas as histórias. Foi marcada a prisão de Jesus. A história de 600 homens para prender um homem nas condições que estava Cristo ficou marcado e por fim testemunhado por nós. E veio o Espírito Santo, como disse Simeão nas suas profecias, que uma espada traspassaria sua própria alma. Mas este menino será para elevo e queda de muitos em Israel. Agora, os que recebem a palavra de Deus são elevados nessa palavra, são instruídos nessa palavra. Toda a história que se relata a Cristo, relata o quê? A igreja. Eu, você, nós. E de uma maneira toda especial. Dali, Jesus foi até a cruz. Preso por quantos homens? 600, é uma corte, para quem não sabe. Por isso que a Bíblia, ela tem a mensagem bíblica, e tem a história bíblica, e tem a geografia bíblica, e assim se vai. Você fica mais informado sobre quem é Jesus. Depois ele prosseguiu, e de Pilatos, ele foi levado para Herodes. Herodes, em Lucas 23, que Jesus foi levado de Pilatos para Herodes. E depois de Herodes para Pilatos, desculpe. E ele, na presença de Herodes se alegrou muito, entre aspas, porque ele interrogaria Jesus e queria ouvir Jesus. Mas Jesus não respondeu nenhuma. Por quê? Porque quando a pessoa é besta, se torna mais besta. Herodes já tinha ouvido falar de Jesus pelo testemunho de João Batista. Então, esses reis que é exaltado, formado pela carne, por isso é chamado esse tipo de pessoas bestas. E tudo que Jesus haveria de fazer e dizer foi testemunhado por João Batista. Então, ele não respondeu nem sequer uma pergunta. Tudo isso tem uma ligação com uma coisa contra a outra. Depois ele volta para Pilatos. Pilatos, porém, faz um exame, não encontra nenhuma culpa naquele homem, mas o homem a oposição, os inimigos, acharam que aquele homem era tão culpado que precisaria tantos homens, como já disse, para prendê-lo. Só reprovando a Cristo, louvado seja Deus, que hoje, por isso, relacionado à obra de Cristo, a igreja está aí, firme, caminhando, na fé, marchando, alegre. Cada um, eu creio que tem prazer em se arrumar, eu vou para a igreja, eu vou tomar a ceia, não somente interessado em tomar a ceia, mas na glória de Deus. Aí Jesus vai para a cruz. Morre lá na cruz. Outro testemunho. Outro terremoto. O véu do templo abrindo espaço para estrangeiros e judeus chegar a Cristo debaixo de um jugo leve.
Deus. Debaixo de um jugo, né, de um fardo suave. Por isso que, através do sacrifício de Cristo, ele implantou a doutrina mais fácil de se compreender. Qual é? Aí nós, o que é que vocês estão pensando de Jesus? O Espírito de Deus, irmãos, veio para nós, para ele, nós, com abundância, para que testificam de Cristo e alegria. Não tem uma alegria acima da alegria da salvação. Lembre bem, e quando aquele endemoniado for curado, ele foi tirado da porta larga e colocado no caminho estreito, e tudo ali estava a favor dele. Glorificado é o nome do Senhor, a glória em cada momento que você recebe a Cristo, ele tira da porta larga, do mundo da largueza, do pecado, e nos coloca numa porta estreita, aonde tem todo o apoio para sempre. Oh, glorificado é o nome do Senhor. E aqueles sinais diziam na prisão de Jesus, o testemunho geral diziam: uma prisão igual esta nunca se viu. Tantos homens para prender um homem justo, simples, humilde e sem ameaça. Aleluia. Lá na cruz, o véu rasgou de alto a baixo, como nós sabemos, é mistério revelado de Deus para nós. E por fim, a morte de Cristo, houve terremoto. Escuridão é coisa para meditar, a doutrina de perseverantes. Glória a Deus! Nós, perseverantes na palavra, ele nos dá capacitação para perseverarmos. Aí houve terremoto, houve ressurreição dentre os mortos, e houve escuridão. Movimento na natureza e até no sobrenatural, demonstrando morte igual esta nunca houve. Por mim e por ti. Para nos capacitarmos para Ele. Glória a Deus, para a glória dEle. Por isso que na ceia e nos cultos tem que haver esta alegria. Após a morte, passaram-se 3 dias. 3 dias, 72 horas, ele no seio da terra. Mas de repente ele ressuscita. Lá em Mateus capítulo 28, aqui em Mateus capítulo 28, nós sabemos, versículos 1 ao 6, até o 7. O 6 principalmente, os anjos tiram a pedra, e mostra, olha, ressurreição, ele já ressuscitou. Ele não está aqui, mas o túmulo estava fechado. Outro mistério revelado, poder sobre a lei do cárcere fechado. A lei que dá o direito à prisão e a pessoa não pode sair. Mas ele venceu. E aquele terremoto, tanto na morte de Cristo, quanto na ressurreição, é uma demonstração. Morte igual esta nunca houve, e ressurreição igual esta também nunca houve. Mas agora nós estamos ressuscitados com Ele. Ressurreição igual esta da igreja. A igreja vigorosa na palavra de Deus, que medita diz, olha, milagre igual este nunca houve. É o único milagre que Deus operou, o milagre da salvação. É tudo para mim e para você. Que esta boa palavra continue trabalhando em cada coração. Medite na palavra. A Bíblia diz que a palavra nos consagrou. Diz: santifica-os na palavra. Na verdade, a tua palavra é a verdade. Então a igreja preparada com Cristo. Como disse no princípio, a palavra nos ensina isso, que quando ouve
do som festivo na glória, as virgens disseram: lá vem o noivo, eita Deus maravilhoso. E as noivas disseram: não esperar. Era quase crente. Então Jesus veio, quase subiu. Tá isso. Era quase crente assim de cima. Mas quando Jesus veio, quase, mas ficou. E as prudentes já de antemão, pensando agora, ouviu o barulho, o sinal festivo, e elas disseram: olha, lá vem o noivo, o nosso azeite da reserva está preparado. Glorificado o nome do Senhor. Que Deus os guarde mais uma vez nesta boa palavra. E passar para celebrar a ceia do Senhor da glória. Quem tem alegria celebra a ceia? Sente alegria? Por que devemos sentir alegria? Essa alegria é o sinal do quê? Sinal de perdão, irmãos. Perdão primário. Deus não é o Deus morto. Ele não é uma múmia. Ele é o Deus verdadeiro. Sim ou não? Que nos perdoa e nos dá testemunho verídico do perdão. Louvado o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Na igreja, enquanto os nossos irmãos se preparam, louvado seja Deus. Vamos louvar o Senhor com 291 tá bem? A mensagem da cruz. Toda a igreja conhece. Vamos louvar o Senhor. Vamos. Eu de cruz serei, dela o dia fugir, como emblema de vergonha e dor, mas contemplo essa cruz, porque
ao Filho Jesus Cristo, estando em Deus por Pai, eles vão representado como o Filho Jesus, que foi sacrificado por nós, e recebemos a Deus pela fé e consagrado para esta finalidade. Amém. Graças ao Senhor. Glória a Deus. Amém, igreja? Como foi dito, amém, os nossos irmãos. Louvado seja Deus. Louvado seja meus irmãos, os irmãos visitantes, os irmãos, o que acontece, os seus irmãos já sabem, só vão participar os membros da nossa igreja Pentecostal Deus é Amor, que ele entendeu diz amém. Os visitantes, louvado seja, entenda que é uma norma do nosso ministério, amém, somente os irmãos da nossa igreja da Deus é Amor, que ele entendeu diz amém. Amém, Deus abençoe a cada um, tá? Glória a Deus, amém, igreja? Vamos continuar louvando ao Senhor, amém? Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem nos buscar e com Ele uma parte da glória de ter. Se eu amo a mensagem da cruz, amém, igreja? Não pare, vamos 301 da harpa, amém? Cristo já nos preparou uma já que nos comprou e agora nos convida a cear com celestial maná que de graça Deus te dá. Vem faminta tua alma saciar. Só quem quer iniciar. Vem faminto a Jesus, vem cear. Os discípulos a voltar, sem os peixes a apanhar, mas Jesus os manda outra vez partir. E ao tornar a praia, então, vem no fogo, peixe e pão, e Jesus que os convida a ser a via. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Amém? Levaram sempre o Senhor, Cristo Espírito nas palavras. Foi traído como o pão. Tendo dado braço, partiu, deu aos discípulos, dizendo: tomai por isto, meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Comamos para a glória de Deus.
tratar, pois o vinho sem mistura ele dá. E também a vida, o pão, que nos traz consolação. Eis que tudo preparado já está. Precisamos
Eu cumprimento a vossa igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo. A igreja, louvado seja Deus. Quem crê nessa vitória aqui nessa noite, diz amém. Graças a Deus. Bem, que Deus abençoe a vida de cada irmão, de cada irmã. Louvado seja Deus, amém. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Hoje nós tivemos a reunião com os pastores ali no Sede Mundial. Louvado seja Deus. Aquele, na sede de São Mateus, louvado seja Deus. E o irmão ali, louvado seja Deus, como é o nome dele? É o pastor ali da África, louvado seja Deus. Louvado seja Deus, irmão, louvado seja Deus. Uma bênção, meu irmão, louvado seja Deus, assim, dá para ver assim, irmão, assim, muito prestativo, muito humilde, louvado seja Deus. E ele estava falando do Louvado Deus que vamos programar essa internet, vai programar com todas as igrejas, vai marcar o Louvado seja Deus, vai ver um dia certo para estar marcando o Louvado seja Deus, eu creio que é lá no final do ano. Vai reunir todas as igrejas para nós estar todos unidos para a gente marcar a evangelização. Quem está me entendendo, amém? Amém? Então os irmãos que estão sempre na evangelização, nós vamos estar marcando, nós vamos sair todas as igrejas para reunir. Louvado seja Deus, ele vai programar tudo, vai falar como é que vai ser. Quem entendeu diz amém. Amém? Nós vamos estar saindo para poder evangelizar, louvado seja Deus. Amém? Glórias a Deus, aleluia. Aí depois nós vamos estar marcando com ele aqui para trazer uma palavra. Ele falou quando louvado seja Deus, marcar com ele, louvado seja Deus. Que ele vem também, louvado seja Deus, amém? Trazer a palavra. Ele vem nos ajudar. Quem entendeu diz amém. Amém? Louvado seja Deus, E ali, louvado seja Deus, foi uma bênção, louvado seja Deus, ele pregando ali, louvado seja Deus, um precisa do outro, um precisa do outro, louvado seja Deus, Então, para você ver que nós somos membros de Cristo, é o cabeça, que ele entendeu diz amém. E ele fala uma passagem ali, louvado seja Deus, você vê que até o nosso corpo precisa de um membro, precisa do outro. Se nosso olho cair no cisco, vai precisar do dedo. E se esse membro, louvado seja Deus, tiver problema, louvado seja Deus, tiver raiva, e se o dedo tiver raiva do olho? Como vai coçar, louvado seja Deus? Não tem como coçar, Ele deu ali uma passagem, foi uma bênção ali, louvado seja Deus, Até o membro precisa um do outro, louvado seja Deus. Assim somos nós também, quem entendeu diz amém. Bem, então louvado seja Deus, Todos nós precisamos um do outro, louvado seja Deus, para a gente estar fazendo a obra do Senhor. Quem me entendeu diz amém. Amém, igreja? Louvado seja Deus. Que Deus abençoe a vida de cada irmão, de cada irmã. Todos já sabem, louvado seja Deus, que agora dia 8, louvado seja Deus, semana que vem, haverá a festividade ali na sede mundial. Quem me entendeu diz amém. Eu vou ter que estar lá, louvado seja umas 10 horas da manhã, para a gente estar lá. Ele pediu para a gente estar às 10 horas da manhã, a gente vai fazer uma faixa. Todos os pastores aqui do campo, louvado seja Deus. A gente vai ter que estar na frente, ele vai mandar até fazer uma faixa ali, louvado seja Deus. Glórias a Deus, aleluia. Ele mandou a gente estar ali, louvado seja Deus, 10 horas da manhã, para a gente estar lá, que vai organizar algo para nós ali, quem entende diz amém, Louvado seja Deus. Enfim, meus irmãos, então, tem horas de graça, louvado seja Deus, amém? Glórias a Deus, aleluia. Os irmãos que puderem, louvado seja Deus, vai ser a festividade de 63 anos do aniversário da igreja lá na sede mundial. Quem entendeu diz amém. Amém. Que Deus abençoe a vida de cada irmão, de cada irmã. Haverá que ensaio aqui, vai ter ensaio aqui, irmã Isaura? Sim, vai ter ensaio aqui, louvado seja Deus, somente um ensaio aqui. Amém, na parte da manhã, no domingo, dia 8. Quem entendeu diz amém. À noite não haverá culto à noite. Quem entendeu diz amém. Amém, igreja? Ele estava falando sobre isso também, louvado seja Deus. Amém, glórias a Deus, aleluia. Para a gente, louvado seja Deus,
a gente obedecia a norma, louvado seja Deus, né? Glórias a Deus, aleluia. Louvado seja Deus, porque tudo que é ligado lá no céu, louvado seja Deus. Ele passa para nós, a gente tem que passar para a igreja, louvado seja Deus, para a gente estar tudo, louvado seja Deus, dentro das normas da obra do Senhor. Quem entendeu diz amém. Amém, louvado seja Deus. Bem que Deus abençoe a vida de cada irmão, de cada irmã. Meus irmãos, louvado seja Deus amanhã, louvado seja Deus, permitindo estar aqui nosso irmão Ailton. Amém, glórias a Deus, aleluia. Segunda-feira, louvado seja Deus, né? Nosso irmão Aurélio, ele que acha que está continuando, louvado seja Deus. Quarta-feira é o nosso culto de doutrina. Amém, louvado seja Deus. Quinta-feira, culto com a fundação de Pedro. E sexta-feira, a oração deste lugar. Quem entendeu diz amém. Amém, igreja, louvado seja Deus. Amém. Foi uma bênção aqui, louvado seja Deus, na sexta-feira. Né? Glórias a Deus, aleluia. Sim, já aprendeu maravilhosa aqui, louvado seja Deus, né? Glórias a Deus, aleluia. Louvado seja Deus, né? O Senhor sempre está presente conosco. Quem entendeu diz amém. Amém, igreja. Que Deus possa abençoar a vida de cada irmão, Não se esqueça, segunda, quarta e sexta, nós temos aqui com consagração aqui pela manhã. Quem entendeu diz amém. Amém, igreja. Que Deus possa. Vai ter um culto das crianças mesmo, lá na sede, né? Lá em São Mateus. E ele mandou, louvado depois, louvado seja Deus, né? Um dia certo. Ela está falando, louvado seja as crianças, louvado seja Deus, levando as crianças lá. Ali, louvado seja São Mateus, louvado seja Deus. Se eu não me engano, ele vai alugar até um outro lugar. Amém? Ele gosta de espaço, louvado seja Deus. Ele vai estar vendo lugar, mas louvado seja Deus, para poder estar levando as crianças lá. Diz que vai ser uma festa maravilhosa com as crianças. Quem entendeu diz amém. Amém, meus irmãos? Louvado seja Deus. Nós irmãos que tem as crianças, que vem nela, louvado seja Deus, né? Quiser, louvado seja Deus, depois as irmãs que são visitantes, tiver criança, entre em contato. A gente está organizando o endereço certinho. Quem entendeu diz amém. Amém, igreja? Que Deus possa abençoar a vida de cada irmão, Deus abençoe nossos visitantes, estão aqui nos visitando. Vamos receber o sábado do Senhor e as palmas que nós vamos dar. Temos tudo para isso, não temos? Todas as vezes que iremos orar, sempre devemos agradecer a Ele. Primeiramente por Ele ter nos salvado. E na sequência porque Ele nos deu o quê? Vitória. Nos deu a vitória. Está no motivo de agradecer. Porventura tem pessoas que não é crente, ouviu a palavra e sentiu no seu coração de receber Cristo como Senhor da sua vida e Salvador também, Salvador e Senhor, dê um sinal com uma de suas mãos. Ou uma pessoa afastada do Evangelho, ouviu a palavra e a recebeu e sentiu vontade de reconciliar com Cristo. Não tem somente os irmãos de outro ministério que já foram uma boa-vinda, bem-vinda, não é? Boa-vinda. E a Bíblia diz que salvação não tem placa, não é? Tem um povo remido, lavado pelo sangue do Cordeiro. Vamos agradecer a Deus, já foi apresentado também as pessoas enfermas. Vamos já agradecer, apresentando o país de Israel. O povo da promessa está naquela situação. Mas sabemos que o juízo de Deus está já aproximando a terra. Naquele início, Israel é um dos exércitos de Deus que Ele colocou aqui na terra. Quem sabe o que está acontecendo? Aqui o chefe ele, está condenando Israel ao pecado de genocídio. Crime de genocídio. Quem sabe o que é isso? Matança de crianças. Agora na Bíblia, quem começou o primeiro pecado, o primeiro crime de genocídio? Foi Amaleque. Tem 17 de Gênesis. Ele foi o primeiro que cometeu o pecado de genocídio. Nós lemos na Bíblia hoje que Jesus disse: quem com a espada ferir, com a mesma espada será ferido. Senhor nosso Deus, te agradecemos, Senhor, por esse trabalho concedido, já mencionado, aquilo que foi dito, Senhor, com o poder da tua palavra, santa e poderosa, na virtude divina, Senhor, da tua infinita misericórdia, e permanece, ó Deus, para sempre, na virtude divina, Senhor, da tua graça, em Cristo
Jesus, teu amado Filho, meu Deus, nossa saída e nossa chegada, Senhor, com poder na tua infinita misericórdia e permanece para sempre. Amém. Então, Moisés Herodes, sabia que ele era descendente de Amaleque? Terrível, é uma sequência de destruição. Ele era amalequita. Herodes, quem sabia? Não? Mas vamos pedir com a paz em Cristo Jesus, amém. Deus nos guarde nessa palavra e a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo permaneça com todos nós desde agora e para sempre. Amém. Todos digam amém. Amém. Vamos na paz de Cristo Jesus, o Senhor da glória. Aleluia. Graças a Ele. Ainda abençoe o Senhor para ajudar a gente agora.